Gente, eu estou aqui com uma menina linda, Ana Carolina, de apenas 19 anos. Nessa idade, a maioria das meninas está se preparando para a vida profissional, escolhendo um curso na universidade, ou terminando um curso na universidade, ou se preparando para ser esposa, mãe. Mas a Ana Carolina não. Ela foi ao contrário. É como se ela fosse contra a correnteza de tudo. Me conta aí, Ana, como é que foi essa decisão aí na tua vida? Eu recebi esse direcionamento para esse chamado missionário quando eu tinha 7 anos. Então, mesmo que eu fosse pequenininha, naquela época eu não entendi muito bem o que significava, mas conforme eu fui crescendo, eu fui buscando, e meus pais também orando comigo e buscando entender mais sobre, eu tive a convicção sobre o chamado missionário e não foi um choque para mim, não foi repentino, foi realmente algo que eu já sabia que em algum momento eu seria chamada para cumprir e foi mesmo Deus e todo o apoio que eu tive da minha família. Uma criança de 7 anos recebeu um chamado para dedicar a vida às missões, a pregar o evangelho onde quer que Deus mande. Como é que foi esse chamado? Me conta aí. Como que uma menina de 7 anos é chamada para ser missionária? Então, como eu disse, os meus pais, eu cresci nesse ambiente cristão e os meus pais, mesmo antes de serem consagrados a pastores, eles já tinham esse ministério de estar sempre junto com as pessoas. Então, às vezes nem pessoas que a gente nem conhecia, mas amigos dos meus pais falavam socorre fulano e coisa assim. Então, às vezes nós íamos para casa de pessoas para orar por aquelas famílias ou para dar uma atenção que muitas vezes essas pessoas não tinham dentro de uma igreja. E em uma dessas, eu lembro que eu tinha 7 anos, então eu estava brincando com as crianças, mas eu gostava muito de participar. Então, no momento da oração, eu parei de brincar, eu me juntei com os meus pais e nesse dia, meus pais não puseram a mão sobre as pessoas nem nada, nós fizemos um círculo e demos as mãos uns aos outros e eu não tenho certeza, mas eu tenho na minha cabeça que eu era a única criança que estava naquela roda e meus pais começaram a orar e em um momento da oração, a moça, né, a dona da casa, a anfitriã, ela olhou para mim e foi quando ela falou pela primeira vez sobre o meu ministério. Ela disse que me via uma mulher crescida e eu estava num lugar assim bem carente e tinham muitas crianças, muitas pessoas sujas e com o olhar assim apagado e conforme eu cuidava daquelas crianças, eu abraçava aquelas crianças, entregava amor para aquelas crianças, elas passavam por mim e continuavam crescendo e limpas e bem cuidadas e com um brilho no olhar. E eu tinha 7 anos, então eu não entendi muito bem o que aquilo significava, mas eu já tinha convicção no meu coração de que era algo a ver com o meu propósito. Então eu continuei orando, continuei buscando e Deus voltou a falar comigo sobre isso quando eu fiz 15 anos, que foi quando eu me mudei para Portugal. A Ana terminou o ensino médio, vamos dizer assim, né, aqui em Portugal, e depois você já ingressou numa escola de missões, a Jocum, na França, não é isso? Mas como é que foi esse processo? Então, eu me formei em junho de 2024 e eu sabia que eu teria que fazer Jocum, mas eu não sabia onde. Eu sabia que tinha aqui em Lisboa, aqui em Portugal. Inclusive, eu achei que eu iria para Lisboa, mas logo que eu me formei, as coisas aqui em casa também ficaram um pouquinho apertadas. Então, eu sabia que se eu insistisse com os meus pais, eles poderiam ser despejados, mas eles iam dar o jeito de pagar para eu fazer Jocum. E eu não queria que isso acontecesse. Então, eu lembro que eu conversei com os meus pais e eu falei que eu ia primeiro estudar para fazer a faculdade de medicina, porque eu também associei a área que eu queria fazer para o futuro, que é a medicina, com o meu chamado, onde eu poderia fazer essa parte da pediatria, cuidar de crianças. Então eu priorizei o meu futuro, onde eu poderia estar ali estudando e juntando dinheiro, trabalhando para poder depois fazer Jocum com aquilo que eu poderia pagar. Sendo que, na verdade, o direcionamento que eu sempre tive de Deus era fazer a Jocum, terminar a escola e fazer a Jocum. Mas aos meus olhos, eu não perguntei a Deus, eu não questionei a Deus, eu entendi, eu deduzi que pelas coisas estarem bem difíceis, não era o tempo de eu fazer. E por que uma base da Jocum, que você falou de Lisboa? Sim. Como é que tu foi parar na França? Eu associei com Lisboa porque a gente veio para Portugal e eu pensei que talvez o meu chamado iria começar aqui. E realmente ele começou. Na escola eu falava sobre Jesus e Cristo para os meus amigos. Então, durante esse meu período também no ensino médio também, eu trazia essa área das missões também para minha escola. E na Mas tua igreja local, com certeza, tu era uma ativista lá, não é isso? sim, Cuidava das crianças. sim.
Eu também fazia parte do Ministério de Dança, então eu estava bem aqui, eu estava ativa, eu também estava fazendo balé, eu amo dança, então eu estava bem aqui, então eu também queria fazer Jocum aqui porque eu tinha minha vida aqui também. Ao mesmo tempo que eu estava sentindo que aquela era a solução, fazer a primeira faculdade depois a Jocum, eu sentia que eu não estava evoluindo. Eu sentia que alguma coisa não estava batendo e isso estava me deixando muito aflita, porque eu sempre me idealizei terminando a escola e já fazendo a faculdade, terminando a escola e já cuidando do meu futuro. Só que eu sentia que alguma coisa não estava batendo e eu comecei a me frustrar dentro das minhas próprias expectativas. E em outubro, os meus pais foram trabalhar e eu também sempre fazia uma devocional nesse momento que meus pais iam trabalhar, que eu estava sozinha em casa. E eu fechei a porta do meu quarto e aí eu comecei a orar e comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo. Eu pedia para Deus, Senhor, me leva um pouquinho para o futuro, que eu quero ver se no final vai dar tudo certo, se no final eu vou estar onde o Senhor tem me chamado. Eu quero ver se o que eu estou fazendo é certo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu ficava naquilo. Não tem como eu ir porque eu não tenho dinheiro, mas também o que eu estou fazendo eu não estou sentindo que eu estou fazendo certo. Então o que eu devo fazer? E no dia seguinte, a minha mãe ela me acordou e ela falou assim, olha, se arruma que seu pai vai te levar para a igreja, porque na igreja estava o pessoal da Jocum da França. O pessoal da Jocum da França estava fazendo um período prático da ETED, que é a Escola de Discípulo, lá na igreja. Então, eles estavam lá, eu acho que já há 2 semanas, alguma coisa assim, mas eu não consegui, porque meus pais trabalhavam muito e eu estava morando longe, não tinha como ir. Mas a minha mãe falou, olha, hoje é o último dia deles lá e você tem que ir. Você tem que ir, e então se arruma. E aí eu me arrumei, eu saí, o meu pai, o tempo que era para ele estar descansando, ele me levou lá. A minha mãe, ela também, o tempo que ela estaria descansando no caso, ela foi fazer uma limpeza, um outro trabalho que ela também fazia. E quando eu cheguei lá, eu levei a minha Bíblia, um caderninho e o estojo, que eu sempre gosto de fazer uma devocional assim, e a pastora tinha falado pra gente que seria um tempo de estudo deles ali da palavra, então eu levei, mas eu deixei no carro, porque eu fiquei um pouco tímida de subir com as minhas coisas. Quando a gente chegou lá em cima, tava o pessoal sentado assim nas mesas, fazendo o estudo deles, todo mundo com a Bíblia, o caderninho e o estojo. Meu pai falou assim, eu vou lá pegar suas coisas. Eu falei, obrigada. E eu me preparei para sentar assim, fora da roda deles, porque bem ou mal eu estava ali só visitando, vendo como era. Mas na hora, as meninas, eu não falava francês, não falava inglês, mas as meninas olharam só para mim, fizeram assim, bateram na mesa para sentar com elas. E eu sentei, meu pai me entregou as minhas coisas. E na hora eu tive uma convicção que Deus falou muito forte no meu coração. E eu até comentei com meu pai, eu falei, pai, eu achei a minha galera. Tô com os meus... Esse aqui, ó, são todos meus. E foi ali que eu tive a convicção de que eu iria fazer Jocum na França. E outra coisa também foi que durante esse estudo, teve um momento de intercessão e os pastores começaram a orar pelos alunos. Só que como eu estava ali na mesa, né, eu também abaixei a cabeça e eu comecei a orar também. E veio uma pessoa, que na época eu achei que fosse um anjo, porque eu não consegui ver a pessoa, eu tentava olhar assim para ver se eu conseguia ver quem era a pessoa para depois agradecer. Eu não conseguia ver quem era a pessoa, na época eu achei que fosse um anjo. E a pessoa, ela começou a orar por mim, e ela levantou as minhas mãos, né, em um ato profético, e ela disse, e Deus falou para mim, é assim que eu quero que você esteja. Enquanto você tá assim, rendida, adorando, fazendo aquilo que eu tenho para você no meu reino, eu faço por você na sua vida. Eu venho com a provisão, eu venho com tudo aquilo que você precisa e nada vai faltar. E eu entendi isso no sentido também do dinheiro. E hoje eu sei quem foi que orou por mim, é a minha líder da ETED, mas na época eu queria ver quem tinha orado por mim. E ela fala português, ela não é brasileira, mas ela fala português, e o português dela é muito bom, então eu também achei que fosse um anjo por causa disso, porque não tinha ninguém ali que falava português, que eu soubesse. E foi assim que eu tive a convicção da Jocum França. Gente, é muita maturidade para uma menina tão jovem. É um mergulhar mesmo no espírito, é direção espiritual, são profetas falando contigo, coisas realmente se cumprindo na vida dela. Para quem duvida, não duvide mais. A Ana está aqui para mostrar o quanto Deus, ele pega uma menininha de 7 anos, mostra para ela o que ela tem que fazer, ela nasceu para fazer, e o coração dela cresceu cheio de amor, né? Pelas crianças, pela medicina, né? Eu acredito que tu vai para a área de saúde. E é incrível, né, o que Deus tem feito. Mas, e aí? Você foi com eles logo para a França? Não, eles foram embora e eu ainda tinha um período que eu ia ficar aqui porque na minha escola nós ganhamos um estágio na Itália. E eu também aproveitei esse estágio para me despedir dos meus amigos, que foi em janeiro.
E também eu precisava esperar. Eu ia fazer a primeira escola de francês, que seria em abril. E então não tinha também como ir com eles. E Como é que é o nome desse estágio? é Erasmus mais. Tem muitas escolas aqui em Portugal que Sim. disponibiliza isso para os alunos, não é isso? Normalmente são as escolas profissionalizantes e é muito legal. Certo. Aí você foi para a Itália e depois que terminou esse período, você disse agora está na hora. Eu voltei e quando eu voltei, eu vi a situação da minha casa, porque os meus pais continuavam trabalhando e a situação não parecia assim, que a gente continuava no mesmo lugar, mas também era por um motivo, porque meus pais também estavam tendo um direcionamento da parte de Deus, só que eles também estavam relutando por esse sentido do dinheiro. Que Deus, o nosso propósito aqui em Portugal também era abrir uma igreja, só que desde que a gente chegou, a gente vinha, né, não, quando as coisas melhorarem, quando as coisas ficarem melhores, a gente vai, a gente começa um projeto. E no fim, meus pais ficaram desempregados, a minha mãe tinha esses trabalhos de limpeza, mas o meu pai não estava conseguindo emprego, e o meu pai, ele às vezes tira uns 5 dias para fazer jejum, e a gente brinca falando que ele vai para a caverna dele, porque ele fica nesse jejum. E eu tinha voltado do Erasmus, eu estava me sentindo novamente com aquela sensação de que, nossa, eu regredi, porque eu falei que eu ia, falei que ia acontecer e não fui, não tá dando, e eu não sei como que eu vou pedir para os meus pais, sendo que não tá tendo como nem suprir aqui em casa. Muito imediatistas. Sim. Cadê? E agora? Voltei da Itália e o que vai acontecer? Sim. Mas me conta, Deus fez alguma coisa aí? Fez, justamente. Nós começamos... Meu pai estava fazendo esse jejum e eu lembro que eu estava orando e o telefone do meu pai tocou. Foi uma proposta de emprego, que é o emprego que ele está agora até hoje. E na hora ele saiu de casa e foi lá para essa entrevista e ele foi aceito e tudo bem, ok. Meu pai agora tinha um emprego, um salário um pouquinho mais digno, mas ainda tinha todos os custos, né, de vida da casa para poder lidar. Então eu continuei quietinha na minha, sem falar nada. Mas mãe é mãe. Mãe percebe, né, como o filho se sente. E a minha mãe percebeu que eu tava ficando bem triste e desanimada com as coisas, porque era pra eu estar na Jocum, eu tinha recebido aquela palavra linda de Deus, e era pra eu estar na Jocum, era pra eu estar me preparando. E eu acho que faltava 3 semanas antes de eu ir pra Jocum. E a minha mãe falou assim, procura o número daquela moça, que tinha uma staff lá, que ela era brasileira, e ela me passou o número dela. Procura o número daquela moça que a gente vai falar com ela. E eu não achava o número da mulher de jeito nenhum. E eu esqueci o nome dela. E a minha mãe começou a pesquisar Jocum na Espanha, Jocum em tudo que é lugar. Até em Londres a minha mãe olhou. E aí também minha avó me perguntou por que você não vem fazer aqui no Brasil? Só que eu sabia que não teria sentido. Realmente seria bem mais fácil pagar em euro para fazer uma Jocum no Brasil. Mas eu sabia que não tinha sentido. Deus me tirou do Brasil para fazer algo nessa nação e eu vou voltar para o Brasil. Então eu sabia que para o Brasil não seria. E nós começamos a mandar mensagem para várias Jocuns e eu procurando o contato da moça. Nós mandamos também e-mail para a Jocum da França, mas ninguém respondia. E eu achei o número da moça pelo Instagram. No Instagram deles eu vi lá tipo um comentário dela. Eu falei, ai, Deleia o nome dela. Eu falei, Deleia, achei o nome dela. E aí eu fui lá nos meus contatos e tava lá o nome dela. E eu mandei mensagem para ela, respondendo no mesmo dia. E eu falei assim, olha, eu tô tentando entrar em contato com a base, mas eu não tô conseguindo. E aí no dia seguinte os líderes da ITED ligaram pra gente. E eles conversaram com os meus pais e nós fizemos uma reuniãozinha ali explicando o meu desejo, o desejo do meu coração. Só que assim, a escola tem um valor. A escola de francês e a ITED tem um valor. Para eu fazer a ITED, eu tinha que ter o inglês ou o francês. E eu não tinha nenhum nem outro. Então eu tinha que fazer a escola de francês. E... é uma base, é como se fosse uma escola. Sim. Onde os jovens vão para lá e fazem escolas diferentes. A primeira, no caso que tu fez, eu tive que fazer o francês. O francês. Nós temos 3 cursos lá. A escola de francês, a escola da Bíblia, que é não é bem uma escola teológica, mas estuda a Bíblia, mas não é bem teologia. Mas é bem legal. É um aprofundamento bíblico. Certo. E temos a ITED, que é a escola de discípulos. Só que para fazer a ITED, você tem que ter o inglês ou o francês, porque se eu for lá só falando português, não tem como. E essa escola de francês, tanto como a de francês como a ITED, elas têm um custo, que é a nossa hospedagem, o nosso material, principalmente a ITED, que também vem pessoas e oradores que vêm de outros continentes, outros países, para poder dar as nossas aulas. Então tem todo um custo participar dessas escolas. Hospedagem, alimentação, tudo, né? Tudo. A gente vive ali, a gente mora ali, tá tudo ali ao nosso dispor, água, tudo. E tem um custo. E tem um custo. Como é que foi isso aí? O que meus pais poderiam... E nessa reunião, o que nós tínhamos combinado
né, conversando. Olha, entre família, minha mãe tava falando assim, eu acho que se você for, se eles aceitarem, tipo assim, a gente pagar 350 por mês, não era nada, tipo assim, a escola tava aqui, 350 tava aqui. Por mês, a gente consegue te enviar. Só que quando nós fomos fazer a reunião, o meu pai, ele não estava nesse momento que eu tinha conversado com a minha mãe, e a gente não comunicou a ele. Então, quando nós estávamos na reunião, meu pai falou assim, olha, eu vou ser bem sincero, o que nós podemos dar agora é 200, 100 euros. Na hora eu olhei pro meu pai assim, eu falei, acabou, não vão deixar eu ir, porque a escola de francês só tem 3 meses. Para pagar o valor total, 200 euros, 100 euros por mês não ia chegar nem na metade. Então eu falei assim, meu Deus, gente, acabou, tchau. Só que eles não fizeram uma cara de susto nem nada, ou seja, eu entendi que outros alunos, eu não era a única numa situação onde eu Com certeza não. Até porque também o salário mínimo da França é mais alto que o de Portugal, então eles também tinham essa consciência, né, do salário mínimo daqui, como que seria pra gente. Você falou de uma menina que veio do Brasil. A Delia veio pagando veio do Brasil. Imagina, ganhar em real, pagar em euro. Então não era a única. Não, e eles não fizeram cara de assustado nem nada, mas eu e minha mãe, a gente olhou pra cara do meu pai assim e falou, meu Deus, acabou. Que bom. Aí... Até nisso era desagindo. Pois é, acabou a reunião. Mas mesmo com tudo isso, quando eles foram orar pela gente, né, os líderes, e quando eles estavam orando, eu senti também Deus confirmar no meu coração, aqui é o começo de tudo, é onde tudo vai começar. E eu já estava com a convicção de que independentemente ia dar tudo certo, talvez se eles aumentassem um pouquinho, falar, olha, ela pode vir, mas pagando tanto. Mas ia dar certo. E no dia seguinte, a minha mãe me mandou um áudio. Eu acordei... Eu não consegui dormir direito à noite, eu fiquei super ansiosa. Então, eu acordei um pouquinho tarde nesse dia. Eu acordei com o áudio da minha mãe estava trabalhando. Ela falou, Aninha, arruma as suas malas porque você vai pra França. Uau. Isso, tipo, eu tinha 2 semanas pra poder me preparar. Nossa, mas eu chorei tanto nesse dia que eu nem tava acreditando. E eles aceitaram o valor que o meu pai tinha sugerido. Só que nós recebemos um e-mail dizendo que eu ia fazer a escola de francês, e aí depois eles perguntaram se eu aceitaria fazer o voluntariado lá. Porque aí eu não pagaria para ir para a escola de francês, para voltar, para depois ir de novo para a ETED e voltar. Né? Eu não pagaria 4 passagens. Eu iria pagar uma passagem para ir para a escola de francês, para ficar lá durante o verão, fazer a ETED e depois voltar. Então eu pagaria só a passagem de ida e volta em fevereiro, que é quando acaba a ETED. E eu falei, com certeza eu seria voluntária e eu passaria esse período lá. Na verdade, eu já estava esperando que isso acontecesse, que eu pudesse fazer isso. Só que eu precisava pagar a escola de francês para poder continuar lá e fazer a ETED, porque eles não queriam que eu... Porque você finalizou um módulo, por exemplo. Sim, terminei a escola de francês, tinha que estar paga para iniciar outra, é isso, e para continuar lá como voluntária. Certo. E depois fazer a ETED, porque eles não queriam justamente que eu começasse uma outra escola com dívidas de uma outra escola. Certo, tinha que finalizar. Para começar a ETED pagando a ETED, sem ter a escola de francês. No final desses 3 meses, na última semana de escola, ainda faltava para eu pagar 1.000 euros. Isso já tinha acontecido vários milagres, eu ganhei doação de 700 euros, eu ganhei várias doações. Quem faz essas doações? Deus, eu não faço a mínima ideia. Eu já recebi doações de familiares, coisas assim, mas era 20 euros, 30 euros, mas realmente doação assim, essas doações de 700 euros, eu não sei de onde chegavam. Eu também acho que a própria equipe... Eu acho, né, que Deus, Sim. Ele provê dessa forma, porque eu conheço o pastor Pedro. Pastor Pedro Zurrila. Sim. Ele fez também a Jocum, e ele conta que várias vezes ele acordava, não tinha como pagar, e quando chegava lá tinha um envelope com o nome dele. E era parte do pagamento da escola. Então eu acredito que Deus levantava pessoas lá mesmo, né? Sim. Assim como foi na tua vida, na dele. Sim. Mas as pessoas doando 700 euros. É Deus, gente. E também lá é algo realmente bem família. Eu me sentia constrangida no início de expor as minhas dificuldades, mas, tipo, era assim, ninguém ligava, tipo, não, Ana, você vai conseguir, vai dar certo. E ninguém ligava, tipo, porque eu tava com dificuldade para pagar a escola. O pessoal me ajudava, o pessoal falava com amigos e o pessoal da base também falava. Era algo realmente bem transparente o que eu tava precisando. E eu não era a única aluna também, tinha mais um aluno também que precisava pagar a escola e ele também conseguiu no final disso. Gente, é uma perseverança, é uma força descomunal. É só Deus mesmo. Para fazer uma menina, não, eu sei que Deus vai agir no limite. E terminou o curso e tu não tinha terminado de pagar, mas como foi? Então, na última semana eu tava super aflita porque eu ia ter que ir embora. Eu não ia conseguir 1.000 euros em uma semana. E meu pai falou, olha, humanamente falando, eu e sua mãe não vamos conseguir. Então a gente já vai ver passagem para você voltar.
Mas a gente vai orar, vai continuar orando. E eu sabia que Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Então, mas toda segunda-feira lá, a gente tem um momento de louvor, antes das aulas. Só que era a última semana, então a gente não estava tendo aula nem nada, a gente estava tendo aquela semana para descansar, mas tivemos o louvor. E o meu líder da escola de francês, ele me chamou e falou: Ana, eu posso conversar com você um pouquinho? Eu falei: pode, o que será que ele vai falar? Falei: pode, vamos lá. E aí a gente saiu da sala, né, onde tem esse louvor, e ele falou assim, e eu tinha acabado de realmente ficar segura no francês, então eu não tinha certeza do que ele estava falando. E ele falou pra mim assim: olha, alguma coisa tem de profundo no seu chamado, no seu propósito, e realmente é algo de Deus. Nós vemos que é Deus agindo em tudo, e eu quero te dizer que a sua escola tá paga. Aí eu ainda, como eu não tava muito segura assim do francês, eu falei pra ele: é o quê? Eu pedi pra ele repetir mais 3 vezes, porque eu não tava acreditando. E eu comecei a chorar. Não, mesmo que você fosse fluente francês, é quase inacreditável, não é? Sim. Isso é milagre. Sim. É milagre, não tem explicação. E era a primeira vez que eu tava passando... Mesmo que ele estivesse falando português, você dizer, quê? Como? E era a primeira vez que eu tava passando por essa experiência, assim, sozinha, de Deus estar provendo realmente pra mim. Ele já proveu várias vezes na minha casa, mas pra mim, comigo... E eu pulei no braço, eu abracei ele assim, dei um abraço nele, né? E ele é estadunidense, então pra ele foi um pouco, né, assim... Ele é um senhorzinho não, mas tipo assim, tem idade, eu abracei ele, saí abraçando todo mundo, chorando, comemorando, e o pessoal perguntando. E eu vi todos os meus amigos ali comemorando comigo aquilo também. Eu liguei pra minha mãe estava no Brasil com a minha avó na época, alguns meses atrás. Ela tava com a minha avó no Brasil, porque minha avó adoeceu também, ainda teve isso, a minha avó adoeceu, a minha mãe teve que ir no Brasil de última hora. Então minha mãe ainda teve esse gasto da minha mãe ter ido pro Brasil. E eu liguei pra minha mãe, era 4 da manhã lá, eu tava chorando, minha mãe ficou super assustada, super aflita. Eu falei: mãe, a minha escola foi paga. Minha mãe chorou, meu pai, todo mundo ficou emocionado e foi realmente algo incrível. E mesmo antes até de começar, eu também já recebi doações. Eu recebi também uma ligação da minha líder dizendo que foi doado pra mim 1.099 euros pra minha escola. Gente, e nem começou ainda. Não há realmente explicação. Sim. É milagre. E é direção de Deus mesmo para a tua vida. É como se ele estivesse dizendo: essa é a certeza que eu te dou. Sou eu que te sustento, sou eu que te levanto, sou eu que te envio. E agora você vai iniciar a ETED. Sim, eu inicio agora dia 21 de setembro. E como é que é viver numa base missionária? Longe dos pais, longe de todas as pessoas, né, que você está acostumado, longe dos teus pastores, dos teus amigos. Me conta como é que é viver numa base missionária. Com jovens, deve ter jovens de várias nacionalidades. Sim. Tem brasileiros? Não, eu sou a única... Da minha turma, eu fui a única brasileira. Na minha escola de francês teve alemã, teve gente dos Estados Unidos, do Canadá, indiano, teve gente do Chile, tem gente do Paraguai lá, tem da Suíça, da França, tem de muitos lugares. Sem contar também pessoas que às vezes passam por lá e depois vão embora. A vida lá, sinceramente, por ter sido uma escola de francês, eu acho que foi bem uma vida assim universitária, porque nós tínhamos aulas, mas um pouquinho diferente, porque nós tínhamos aulas, mas nós também tínhamos louvores, tínhamos estudos da Bíblia, um momento de devocional juntos, então é uma rotina tranquila. Para mim, no início, foi um pouco complicada a situação da língua, nunca foi das minhas maiores inseguranças, tipo, nossa, eu vou chegar lá, não sei falar nada. O meu maior problema mesmo era o dinheiro, e Deus supriu. Mas a língua eu sabia que eu ia chegar lá para aprender. E no início também, por ser uma escola de francês, todo mundo falava inglês e ninguém falava francês, né? Tava todo mundo ali para aprender, mas eu não falava inglês nem francês. Mas o pessoal teve muita paciência comigo. A gente tem o chalé, as meninas, elas moram no chalé. E eu morei no chalé com uma menina dos Estados Unidos e uma da Holanda. Ótimo. E as duas falando sempre em inglês. E acabou também que eu tive que me obrigar a falar inglês também, a aprender o inglês. Então meio que aprendi 2 línguas de uma vez só. E teve também uma experiência em relação às línguas. Foi bem, acho que na primeira semana, eu tava ficando assim, gente, será que eu fiz a escolha certa? Porque eu não tô entendendo nada do que esse povo tá falando. Eu vim pra cá pra me sentir sozinha, o que tá acontecendo? Porque essa staff brasileira também, ela tava em outra escola, então eu não encontrava com ela. E também eu me sentia mal porque as pessoas queriam prestar atenção no que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo as pessoas tinham essa preocupação de estar traduzindo pra mim, quem fala em português, né? E eu me sentia mal, porque eu não queria que as pessoas tivessem esse trabalho mais. Teve um dia, normalmente lá, quando é o fim de uma escola e o aluno vai embora, eles têm essa intercessão por essa turma.
Uma menina foi fazer uma oração por uma brasileira, que era uma outra brasileira, só que ela também foi embora com essa turma, então acabou que ficou só mesmo eu e a Deleia. E ela foi orar por essa menina, só que eu sabia que essa menina que orou pela brasileira, ela era da Suíça. E eu nunca tinha escutado ela falar português, nem nada, só inglês e francês. E ela orou pela menina e eu entendia perceptivelmente em português. Tinha aquele sotaquezinho, sabe, de gringo falando em português, mas eu falei, caraca, ela fala português, depois eu vou conversar com ela. Só que depois eu nunca mais lembrei de perguntar pra ela. E meses depois, já no final da escola de francês, o meu pai foi me visitar pro meu aniversário. E aí a gente teve a festa de 40 anos da base e o meu pai falou assim, vamos lá comigo que eu quero pegar um suco, só que meu pai, ele fala bem inglês, mas ele não fala francês. Ele não sabia se o pessoal que estava lá falava inglês também, mas todo mundo fala. E eu fui com ele para pedir o suco, eu falei, pai, mas o senhor pode ficar tranquilo que ela fala em português. Aí eu falei em francês, não é? Você fala em português. Ela olhou pra minha cara assim e ela falou, nunca falei. Nunca falei em português. Eu sei algumas palavras, porque a gente convive com bastante brasileiro que passa por aqui, mas eu nunca falei em português. Não sou fluente, eu não consigo manter um diálogo em português. Gente, então aconteceu contigo? O que aconteceu em Pentecostes. Uau, Ana, que lindo. E na hora que eu fiquei em choque, assim, que ela perguntou, por que você acha que eu falo em português? Eu contei pra ela. Eu te ouvi orando em português. Sim, e foi assim, perceptivelmente. E depois eu falei pra ela, você pra orou... quem acha que os dons já cessaram, ó, cessaram não. E eu falei pro meu pai falou, minha filha, isso é um dom. Meu pai ficou também em choque, todo mundo. E eu não tava acreditando no que tinha acontecido, e eu nem sabia. Foi no início da escola, talvez pra me dar aquela energia, mas eu nem tinha falado com ela, então eu não sabia, foi algo que eu vim descobrir no final da escola. E até hoje, quando eu lembro disso, eu fico assim, realmente, Deus estava capacitando em tudo. Me conta, teu projeto para depois. Vai ser medicina, vai fazer alguma faculdade ou vai partir pro prático logo? Então, eu amo estudar e era justamente por isso que eu queria muito fazer a faculdade primeiro. Gente, além de tudo, ela ama estudar. Eu amo estar nesse ambiente. Acho que toda casa deveria ter uma aninha. Toda mãe agora que está assistindo está desejando uma aninha. Deve ter alguma mãe falando, tá vendo? Tá vendo? Mas tu ama estudar. Amo. E eu quando... E também como desde pequena eu tive esse direcionamento para cuidar de crianças, eu sempre vim crescendo. Qual profissão você vai fazer? Medicina, da parte da pediatria. Eu vou fazer pediatria. Desde pequena, todo mundo na minha família sabe que eu vou fazer pediatria. E eu não tive um direcionamento de Deus de largar a faculdade, mas sim de mudar a ordem e o progresso, né, da coisa. Porque também, estando na ITED, eu descobri que a Jocum também tem a Universidade das Nações. Ela tem um único curso da área da saúde, não é assim, tipo, eu vou fazer medicina, mas é o único curso da área da saúde que eles têm, que é na área que eu quero fazer, que eu queria fazer de medicina, que é a obstetrícia. E eles só têm esse curso de obstetrícia, que é também voltado para missões. Então não é um curso assim reconhecido por hospitais ou coisa assim, é realmente para as missões. Ele é especializado para aldeias, vilas, lugares que não têm essa acessibilidade para hospitais. Então, é uma faculdade, é uma universidade, a gente tem aquela vida universitária, mas é voltado para as missões. Então, até nisso, eu vi o cuidado de Deus, porque eu queria estudar, eu queria fazer algum curso, alguma faculdade, e eu tive esse direcionamento de Deus também para a Universidade das Nações. Descobri também que se eu também quiser continuar depois, fazendo alguma faculdade, a própria Universidade das Nações também faz cartas de aceitações, e dependendo das minhas notas, do meu desempenho, eu também posso ser aceita e continuar em uma universidade comum, que é reconhecida e posso trabalhar em hospitais, mas aí vai ser também do direcionamento de Deus. Casamento, até agora ela não falou nada. Casamento, filhos? Não, com certeza. Eu sou doida pra ter uma família desde pequena. Eu sei que eu nasci pra ser mãe e eu sempre brincava com minhas bonecas como se fossem realmente crianças, mas eu não tenho pressa, porque eu sei que é algo que Deus está separando pra mim. Nunca foi algo que foi um rei assim no meu coração. Nunca me envolvi com ninguém e também não é algo que eu fique, ai meu Deus, eu quero um namoradinho, não. E tu sabe também que é raro. Sim. Porque tu tem amigas e tu sabe que a maioria não são assim. Sim. As meninas nesse momento estão todas apaixonadas por alguém, não é isso? Sim, mas é porque eu realmente sempre tive isso no meu coração também, que eu quero alguém que tenha essa mesma visão que a minha. Eu sei que eu tenho esse chamado para as nações, então eu tenho também que estar com alguém que esteja ali no... Tem esse direcionamento, né? Que também vai estar aberto, assim, se Deus falar assim,
Como ele fez pra mim, olha, não quero você mais em Portugal, quero você na França. Um momento ele vai falar, não quero mais você na França, quero você nos Estados Unidos. Eu tenho que ter alguém também que vai estar preparado para ir nessas loucuras comigo. Então, eu tenho que encontrar alguém que esteja nessa mesma visão. Então, eu sei que eu sempre pensei em achar alguém ou na faculdade, que vai estar no mesmo curso que eu, ou em alguma dessas missões, alguém que vai ter esse direcionamento. E eu sei que ele está sendo preparado e guardado por Deus também. Baseado no teu histórico. E tudo que tu contou, nem te preocupa. Deus está providenciando direitinho cada detalhe. Assim como ele já providenciou parte do pagamento da ITED. Sim. Assim como ele já está providenciando o final do pagamento da ITED. Amém. E visto para os Estados Unidos. Fica no Havaí, não é isso? Sim. Na cidade? De Kona. É lá que tu quer fazer a Universidade para as Nações, não é Sim. isso? Gente, que maravilha conhecer essa menina um pouquinho mais. Que história maravilhosa. Eu fui edificada e muito. Agora eu queria que tu deixasse aqui, Ana, assim, uma reflexão para os nossos jovens. Tenho um amigo, né, que é um pastor, ele diz: o mundo surtou. Conheço. Ele sempre diz isso: o mundo surtou, né? E a juventude está aí, surtada. Sim. Muitos jovens totalmente perdidos, bem mais jovens que você. Então eu queria que tu deixasse assim uma reflexão para nós, né? Para todo mundo que está te assistindo. Eu queria dizer para vocês que vale a pena, a gente já sabe disso, a gente ouve bastante falar disso, mas vale realmente a pena. Não é perder, porque com Deus a gente nunca perde nada, mas vale a pena a gente seguir o chamado que Deus tem para nossa vida. Às vezes a gente tem medo daquilo que a gente pode enfrentar, tem medo daquilo que pode... o novo, né, que a gente não conhece, que a gente não sabe o que está por vir, mas Deus, ele é conosco e ele, assim como nós lutamos pelo reino dele, ele também luta pela gente. E em Cristo somos mais que vencedores. E às vezes a gente pensa que por que eu vou ser escolhido? Qual a diferença que eu posso fazer? Mas é através da sua vida que Deus vai impactar uma grande geração, que Deus vai impactar esses jovens de hoje em dia que precisam de ajuda também. E se nós formos partir realmente para pregar o evangelho, por exemplo, nós vamos perceber o quanto as pessoas são carentes, o quanto as pessoas precisam de Cristo, mas com essas ilusões e as escamas que o mundo vem colocando, as pessoas pensam que está tudo bem. E não necessariamente a sua missão vai ser a mesma que a minha, porque ser um missionário é possuir uma missão. Como eu disse, seja ela você ir, seja ela você ficar e ser um missionário dentro da sua própria casa, ministrando na vida da sua família, ou na sua escola, ou no seu trabalho. Independentemente de qual seja a sua missão, apenas vá, porque esse também é o significado de ser igreja. Igreja do original vem de eclésia, significa chamados para fora. Então, constantemente, Deus vai estar te chamando para a sua missão, para sair de onde você está e seguir aquilo que Ele tem para você. Então, apenas confia, porque se Ele te deu esse chamado, se Ele confiou em colocar essa missão nas suas mãos, é porque você é mais do que capaz. Ser missionário nem sempre é fazer o que a Aninha está fazendo. Ir lá e estar lá no prático pregar o evangelho. Muitas vezes, né, o missionário é aquele que sustenta a obra, é aquele que patrocina pessoas como a Ana que vão. Eles não têm muitas vezes esse chamado de ir, mas eles podem trabalhar para garantir que pessoas como a Ana possam ir. Então isso também é um missionário. Então o missionário é aquele que vai, é aquele que patrocina e também é aquele que ora. Porque eu acho que as missões também não são feitas se não houver oração, clamor diante de intercessores diante de Deus. Então se você quiser ser um missionário, você já tem aí 3 opções. O de ir, que é o que a Aninha está fazendo, o de patrocinar e o de orar por missionários. Esse nosso canal aqui é um dos poucos no mundo que mostra, sabe? Todas as vezes que eu vejo pessoas que nem você tão jovem, a gente mostra muita perseguição contra missionários. A gente mostra, sabe? Esses dias mesmo lá no Congo, uma pessoa entrou na igreja, matou várias pessoas dentro da igreja. E o coração de um pai, de uma mãe, né? De um missionário deve ficar preocupado. Mas é a certeza de que Deus está no negócio, Deus está enviando, Deus vai proteger. Assim como eu tive a oportunidade de participar de uma conferência lá na França, da Jocum França, e naquela conferência, dentro daquela base, nós éramos mais de 25 nações. Assim como nós tínhamos brasileiros, nós tínhamos pessoas dos Estados Unidos, do Chile, do Canadá, de vários lugares, e também tínhamos pessoas da própria França, que da mesma forma que as pessoas de outras nações foram super importantes, as pessoas locais também foram super importantes. No meio daquele projeto de evangelismo, tinham pessoas que às vezes escolhiam
e preferiam ouvir realmente franceses falando do que talvez um estrangeiro. Também precisávamos de traduções, quando alguém que falava só inglês vinha conversar com a gente, os franceses também foram super importantes para toda aquela conferência acontecer. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa, olha para tudo aquilo que ela faz, igual nós estamos conversando sobre uma experiência que você teve, que você olhou para uma ministra e falou, nossa, meu Deus, ela já fez tanta coisa. E Deus tocou também no seu coração sobre tudo aquilo que você já tinha feito, que às vezes aos nossos olhos parece que é algo tão simples, pequeno, né? mas sendo naquilo que Deus nos direciona a fazer, é suficiente. Se esse vídeo também edificou a tua vida de alguma forma, curte e compartilha com seus amigos, com seus filhos, com as pessoas que têm se chamado missionário. Um beijo e até a próxima.